Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Evanildo Vicente, eu sou professor de Física e na aula de hoje nós vamos falar sobre trabalho motor. Para isso nós vamos considerar a seguinte situação quando a força é paralela e tem o mesmo sentido do deslocamento. Para que isso fique claro, observe a seguinte situação. Você tem aqui uma superfície e sobre a superfície você tem uma caixa e essa caixa ela vai ser puxada por meio de uma corda. Veja, a corda vai aplicar na caixa uma força F, que eu vou representar com esse vetorzinho aqui, azul, tá certo? Então veja bem, essa força vai puxar essa caixa e ela vai sofrer um deslocamento de A até B. É essa força a responsável por esse deslocamento. É ela quem contribui para esse deslocamento. Na verdade, é ela quem provoca esse deslocamento. Então veja, nessa situação em que temos a força paralela ao deslocamento e tem o mesmo sentido dela, nós podemos afirmar que o ângulo entre a força e o deslocamento, o ângulo θ, é igual a zero. Vou aqui projetar o deslocamento, veja aqui abaixo, veja aqui que o deslocamento, o vetor deslocamento, tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor força. Então veja, quando isso acontece, o ângulo entre eles é de zero. E o cosseno de zero, nós sabemos que o cosseno de zero é 1. Bem, essa força eu estou considerando ela sendo constante, então eu posso utilizar a expressão de trabalho de uma força constante. Como é que se calcula o trabalho de uma força constante? O trabalho de uma força constante é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Nesse caso, θ é esse ângulo aqui, vale zero, né? Então, o trabalho é força vezes o deslocamento vezes o cosseno de zero. E o cosseno de zero, já foi dito aqui, é 1. Então, substituindo aqui na expressão, eu fico que trabalho é igual a força vezes deslocamento. Veja bem, pessoal, esse trabalho aqui, trabalho é igual a força vezes deslocamento, é um trabalho positivo. Ele é realizado por essa força aqui, que é uma força motora, a força que produz aí, que provoca o deslocamento. Então a força favorece o deslocamento. O trabalho aqui é chamado de trabalho motor. Toda vez que essa força ela favorece o deslocamento, ela realiza um trabalho motor, ela é chamada de força motora. Para que essa ideia fique ainda mais clara, vamos resolver um exercício. Então veja, acompanhe a leitura dessa questão aí. Uma força constante F horizontal de intensidade 20 N atua durante 8 segundos sobre um corpo de massa 4 kg, que estava em repouso apoiado em uma superfície horizontal perfeitamente polida. Não se considera o efeito do ar. Qual o trabalho realizado pela força F no citado intervalo de tempo? Então a pergunta foi bem clara. A pergunta foi: qual o trabalho realizado pela força F? E é isso que nós vamos buscar. Então, pessoal, vou aproveitar aqui a ilustração do slide anterior, né? Ele está falando de uma força constante, ela atua na horizontal e tem intensidade de 20 newtons. Então, veja, essa força aqui, ela atua na horizontal e vamos considerar que a intensidade dela aqui, né? A intensidade dela aqui vale 20 newtons, como foi dito aqui na questão. E atua durante um intervalo de tempo, se eu precisar, um intervalo de tempo de 8 segundos. Então, vamos considerar aqui um intervalo de tempo de 8 segundos, né, se a gente precisar. Sobre um corpo de massa 4 kg, ele também deu a massa do corpo, dizendo que era 4 kg. E partiu do repouso, né, ou seja, a velocidade inicial dele aqui é zero. Ele diz que a superfície é horizontal e perfeitamente lisa. Professor, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que não tem atrito, né? Ele não está considerando aqui o atrito. Não tem atrito nessa situação, que é uma situação ideal. Né? Não se considera o efeito do ar quando o trabalho, qual o trabalho realizado por essa força. Então, beleza. Então, vamos direto ao assunto. Se eu quero o trabalho realizado por essa força, então, e a força é uma força constante, trabalho
é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Nem precisava fazer isso. Veja que a força e o deslocamento, pessoal, têm a mesma direção e o mesmo sentido. Nós sabemos que a situação aqui é a situação que diz que trabalho é igual a força vezes deslocamento. O ângulo aqui é θ, né? O ângulo de θ, na verdade, é 0. O ângulo aqui é 0. O cosseno de 0 é 1. Então, o trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Nem temos o deslocamento e temos a intensidade, né, da força, 20. Então, o trabalho é igual a 20 vezes o deslocamento. Está faltando o deslocamento. Então, essa é a nossa tarefa inicial, buscar esse deslocamento. Então, ele disse que a força era constante. Ora, se a força é constante aqui, nós podemos dizer que a aceleração é constante. Professor, por que nós podemos dizer que a aceleração é constante? Ora, força é igual a massa vezes a aceleração. Ora, se a força é constante, nós sabemos que a massa é constante, a aceleração também é constante. Esse é um movimento que ocorre em trajetória retilínea. Então, você pode dizer que é um movimento retilíneo e aceleração constante, uniformemente variado. Então, o movimento retilíneo uniformemente variado, você pode utilizar aquelas expressões que você conhece bem, aquelas equações. V igual a VO mais AT, A de Torricelli, VO ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. E pode utilizar também essa daqui, S é igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado por 2, se você precisar. Então, veja, eu preciso aqui do deslocamento. Então, para encontrar o deslocamento, eu posso utilizar uma dessas expressões. Eu tenho as informações, se eu utilizar essa daqui, a terceira, você pode usar qualquer delas, você vai utilizar aquela que tiver mais dados de acordo com a questão, então eu vou utilizar essa última aqui. Então, partindo dessa última equação, eu vou até colocar ela aqui, S é igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado dividido por 2. Veja que a velocidade inicial é 0, isso partiu do repouso. Então, sabendo disso, você já pode dizer que esse termo aqui é 0, já que 0 vezes qualquer coisa, 0. Se você passar o S para cá, vai ficar S menos SO igual a AT ao quadrado dividido por 2. S menos SO, pessoal, aqui é o deslocamento, né? É igual a AT ao quadrado dividido por 2. O que é que você pode dizer aqui? O deslocamento é o que você está precisando, né? Ah, professor, que para o deslocamento eu preciso da aceleração, né? Ele deu tempo, 8 segundos, mas você ainda não tem a aceleração. Mas veja, se utilizando aqui a segunda lei de Newton, como ele deu a força, que ele disse que era de 20 newtons a força, ele deu a massa, que é de 4 kg, sem contra-aceleração. Basta dividir isso, passar isso dividindo, fica 20 dividido por 4 é igual à aceleração. Ou seja, você pode dizer que a aceleração é igual a 20 dividido por 4, vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. Ora, sabe o valor da aceleração, substitui aqui e você encontra o D. Então vamos lá. D é igual à aceleração 5. O tempo foi em 8 segundos, isso ocorreu. 8, que está ao quadrado, dividido por 2. Então, vou organizar isso daqui só para melhorar a visualização. D é igual a 5, eu vou repetir o 5. Pessoal, 8 ao quadrado dá 64, dividido por 2, que aqui estava. 64 dividido por 2, você vai ficar aí com 32. Então, é só fazer essas continhas. 5 vezes 32, você vai encontrar aí, ó, 160 metros. Ao encontrar aqui o deslocamento, pessoal, 160 metros, só substituir aqui, ó, que é o trabalho que você quer nessa questão, né? O trabalho dessa força, 160. Então, você vai ficar com o trabalho é igual, pessoal, vamos multiplicar 2 vezes 16, esqueço o zero por enquanto, dá 32, né? 2 vezes 16 dá 32, um zero daqui, ou seja, 3.200 joules. Claro, se quiser colocar isso aqui em notação científica, só 3,2 vezes 10 elevado a 3, né?
1, 2, 3. 3 joules. Tá aqui. Essa é nossa resposta. Trabalho dessa força, 3,2 vezes 10 elevado a 3 joules. Pessoal, se gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal, ative o sininho. Toda semana eu estou postando conteúdo novo aqui. Compartilhe aí com seus amigos. Participe aqui dos comentários. Se desejar, aqui eu vou disponibilizar uma lista com 10 questões de vestibulares aí anteriores. Obrigado aí, até a próxima.